Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio dessa temporada do podcast Compulsivos que se chama Empreendedores que Transformam. Como sempre, eu estou aqui na companhia dele, o grande Alessandro Saad. Tudo bom, Ale? E aí, Luiz, tudo bem? É por falta de opção? Você gosta mesmo de fazer comigo os podcasts? É porque eu gosto mesmo, o papo fica sempre bom, sempre divertido, sempre muito curioso. E hoje vai ficar muito melhor ainda com o nosso convidado. Vou colocar ele aqui dentro da sala e eu gostaria que você fizesse as honras de apresentá-lo. Este homem Será um com prazer. um nome nobre, quatrocentão. Família quatrocentona, nome tradicional. Tem várias pessoas com o mesmo nome que ele. Nosso querido amigo e compulsivo Costábio Matarazzo, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, Matarazzo. Obrigado pelo seu tempo, por participar aqui conosco nesse bate-papo super interessante. Por favor, Alessandro, faça as honras de peso da bio deste rapaz. Vamos lá. Costábio Matarazzo é consultor, facilitador, administrador com especialização em consultoria empresarial pela PUC de São Paulo e MBA em gestão empresarial pela FGV. É certificado em metodologia ciclo de aprendizagem vivencial pelo CEF International e didática e prática do ensino superior pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação. É empreteco pelo Sebrae ONU, Action Learning Coach pela WILE Brasil e coach formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Coordenou equipes no Brasil, México, Chile e Caribe. Atua em projetos de educação corporativa com focos em programas de desenvolvimento de liderança e aceleração da maturidade para jovens profissionais. Já ministrou treinamentos corporativos, aulas e palestras no Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Costa Rica, Argentina, Colômbia, Caribe, Moçambique, Estados Unidos e México. Morou quase 7 anos fora do Brasil, é professor da Sustentária Escola de Negócios e autor do livro Desafios da Primeira Gestão, editado pela Quality Market, uma das editoras mais influentes na área de liderança e gestão de pessoas. Bom, isso foi o nosso podcast. Obrigado, Costábio. Agradeço, valeu, obrigado, um abraço. Costábio, eu gosto de falar o seu currículo. Toda vez que eu vejo você, eu lembro quando eu te conheci. Pois é, né? Uma aula sua, foi? Não, foi uma aula sua. Você estava apresentando, você estava fazendo um teste para entrar num projeto grande que a gente estava fazendo na ACAD. Ah, é verdade. E você foi apresentar para as pessoas o Canvas de projetos. E você estava falando sobre gestão de projetos, você falando que você pode fazer assim, então. Eu falei, cara, como é que o cara gosta de falar de gestão de projetos? E você terminou sua aula, eu falei, putz, isso é legal mesmo. E desde lá a gente vem fazendo coisas juntos e tal, e eu sempre admirei muito o seu trabalho. Eu queria começar perguntando um pouquinho, assim, de como você construiu a sua formação, né? Porque a sua formação é bem eclética, né? Então, você vai da exatas da hard para soft skills e tal, não sei o quê. Como é que você construiu isso? Imagino que você não tinha um plano exatamente assim lá no começo, né? Mas como é que você foi construindo isso? Pô, bacana, bacana. Obrigado pela pergunta. E agora eu lembrei mesmo da aula, você coordenava o projeto e aí eu fui fazer lá uma mini aula para ver se me validavam lá. É isso, a gente estava construindo área de conteúdo que não tinha lá e a gente começou a criar algumas políticas, é isso aí. Olha, faz alguns anos já, eu não vou saber quantos. Mas abafa. Abafa. Abafa porque é mais de 10. Eu acho, cara, eu acho. Não, porque tá fazendo 11 anos que eu fiz a migração, que a gente chama, né, do mundo corporativo para o mundo de consultoria. Grande parte dessa minha experiência fora do Brasil foi antes, né, dessa transição de sair do mundo corporativo, de romper e aí empreender nesse mundo de consultoria. E eu sou formado em administração de empresas, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, fiz administração de empresas, mas naquela época, antes até de entrar na faculdade, eu já trabalhava, e eu trabalhava numa empresa de tecnologia, nos idos da década de 90, e eles foram sutis, e não tanto,
para me convidar a fazer ciência da computação, engenharia de software e coisas do estilo, e eu me recusava porque não nasci para exatas, né, como a gente dizia. E aí fui fazer administração de empresas. E o bacana, né, sabe, que assim, quando você deixa a porta aberta, você tem condições de voltar, né? Então eu saí do estágio naquele momento, porque eu ingressei na universidade para fazer administração de empresas, e um pouquinho antes de terminar, eles me chamaram de volta, dizendo, olha, agora a gente cresceu, a gente precisa de um administrador, vem cuidar dos negócios aqui pra gente. E foi aí que eu tive, com 23 anos, eu me formei muito jovem, com 23 para 24 anos, eu já tive a oportunidade de sair do Brasil para abrir as filiais da empresa, que era a mesma empresa que eu tinha trabalhado anteriormente, 4, 5 anos antes. E aí foi que eu fiz essa migração, então, da administração para fazer a gestão de empresas de tecnologia, e morei bastante tempo fora, trabalhando em vários países da América Latina. E aí a minha formação de administração, então, me permitiu cuidar dessa parte de abrir empresa mesmo, contabilidade, advogado, contratar gente, fomentar ali a estrutura inicial de uma empresa. E aí, naturalmente, depois, conforme a empresa foi crescendo, eu fui ganhando responsabilidades mais de RH, mais de gestão de pessoas, e até o momento que eu era uma empresa de tecnologia que fazia implantação de software, você imaginar, tipo, estilo SAP, um RP grande também, e a gente percebeu que a eficiência dos treinamentos não era muito boa, e eu fui estudar como melhorar esses treinamentos, incluímos ali gestão da mudança naquele momento, estou falando de 2005, 2006, México, Costa Rica, Colômbia, e aí eu comecei a dar esses treinamentos de gestão da mudança, e depois entrava o time mais técnico. Então eu entrava, a aula zero, né, o kickoff era gestão da mudança, depois vinha o time técnico que vinha suportar ali a parte do ensino da ferramenta. E aí eu faço esse movimento bastante tempo, canso em algum momento, e aí fui pegando outras funções, fui aprendendo, fui ganhando essa visão de empreender, e aí fui tendo essa missão de abrir filial em um país, e aí abria, ficava 6 meses e ia embora, abria, ficava 4, 5 meses e ia embora. Passei desde lugares mais fáceis para se adaptar a lugares um pouquinho mais difíceis também. E aí, no final de 2010, eu faço esse movimento de voltar para o Brasil e começo a buscar lugar, a buscar onde eu me encaixava. Eu tinha esse background de processo, de gestão de projetos, tradicional ainda, não se falava muito em projeto ágil, estou falando de 2010. Para a gente contextualizar a economia brasileira, lembra daquela capa da Times, que era Jesus Cristo saindo voando, assim? 7,5% de crescimento. Foi nessa época que eu voltei, logo em seguida não deu muito certo. E aí a gente foi reaprendendo. Mais ou menos. Você voltou e deu errado. E aí eu comecei a dar dessa aula técnica e migrei naturalmente depois para RH. Perdão, Luiz. Esses 7 anos que você ficou fora, você não ficou em um lugar só, então você ficou pulando de país em país. Foi... a base sempre foi no México, eu fiquei lá quase 4 anos fixo, e depois que eu quis mudar um pouco de escopo, eu fiz esse movimento de sair e morar 4, 5 meses em cada país. Então eu saí voando por aí, morava no avião. Tinha uma casa no México, voltava para lá, a base era lá, mas tive um aprendizado cultural aí muito, muito bacana, e eu fiquei acho que uns 2 anos e meio voando bastante aí, 4, 5 países diferentes. Tava solteiro ainda na época, né? Eu tava solteiro, esse é um caso interessante. Hoje já não mais, com 2 crianças pequenas e tudo, mas a decisão de voltar foi porque eu casava ou comprava uma bicicleta, né? Sim. E aí eu comprei uma bicicleta, voltei, e aí não deu mais, né? Aí acabei ficando mesmo. Legal. E você estava falando que com quantos anos que você começou a viajar? Eu fui para o México com 23, meu aniversário de 24 anos, eu já estava lá com 60 funcionários. Nossa. O head era aqui, o dono da companhia ficava no Brasil, era uma empresa pequena na época, hoje é uma empresa grande, já bem estruturada. Claro que a gente deu muito morro em ponta de faca, porque não é fácil com 23 anos ter uma... E eu só trabalhava, né? Trabalhava 12, 15 horas, não tinha muito o que fazer, e a gente desenvolve rápido aí nesse caminho. Não, eu pergunto isso porque eu acho bem interessante, porque você fala muito sobre liderança, sobre primeira gestão, e foi algo que, pelo que eu entendo, ninguém te ensinou, você aprendeu empiricamente, na raça, com 20 e poucos anos, para alguém se tornar líder é algo extremamente complexo, porque você ainda não tem a experiência, não tem a bagagem, acabou de sair da faculdade, né? Isso aí.
se você voltar no tempo, assim, você consegue lembrar o que foi a maior dificuldade quando você começou a se tornar líder? Nossa, essa é uma pergunta bem bacana mesmo. Acho que o movimento de escrever o livro, eu fiquei 4 anos colhendo histórias e 1 escrevendo. Foi bastante trabalho ali. Foi porque eu tinha uma certa dor de não ter tido um apoio inicial ali, ou ter acesso a um livro mesmo, né? Que pudesse me ajudar no começo. Não que não existissem os livros, mas, na verdade, a gente não sabia nem o que procurar, né? No Google. Sim. Ali naquele momento. Acho que a minha maior dificuldade acho que foram algumas, né? Sim. Mas eu acho que a maior foi tentar contratar a Mini Minion, sabe? Tipo clone. Sei. E depois me falaram assim, tá errado isso aí porque tá faltando diversidade. Aí, pra você ter noção, eu tinha um time de 8 pessoas que tinha entre 20 e 25 anos, todos técnicos, trabalhando atrás do computador, codando mesmo, ou fazendo treinamento técnico. E aí me falaram essa coisa de diversidade para um cara de 24 anos, morando em outro país, em 2006, 2007. Não tive dúvida, eu contratei uma senhora de 60 anos pro time. Não funcionou, obviamente. Não pela capacidade técnica, mas não fez nada de ornar no time, né, gente? Não ornou. E aí eu sofri demais. E essa foi a minha primeira demissão. Então foi a minha primeira contratação, assim, que logo no começo eu sabia que não ia dar certo. Acabei... eu não sabia o que era diversidade, não sabia o que significava modelo mental diferente, sei lá, ajudar a trazer um pouco mais de maturidade para o time, talvez não se falava tanto em soft skills, né, assim. Nenhum. Ela não tinha um board, né, ela chegou, começou a trabalhar no dia seguinte. Enfim, 6 meses depois a gente acabou dispensando ela. Esse é um caso bacana. E aí, enfim, decidimos, e o meu chefe perguntou assim, né, ele morava em São Paulo, você fez tudo que você podia? Fiz. Tem certeza que você não pode fazer mais nada? Tenho. Já vamos dispensar? Vamos. Então tá bom. Então vai lá e depois me conta como foi. Aí no dia seguinte eu tinha autonomia, né? Sim. Fui visitar um cliente. Pô, no fim das contas o cliente é importante, né? Então vou lá visitar. No segundo dia eu decidi fazer home office. Só que em 2006 não tinha muito home office esse negócio não, né? Então o pessoal ficava me achando, o que você tá fazendo em casa, né? Aí no terceiro dia ele me ligou. E falou assim, e aí, como foi? Eu falei, então, eu tô pensando. Ele falou, peraí, se eu tiver que pegar um avião para mandar um embora, eu mando 2. Ups. Perfeito. Hoje em dia é perfeito. Naquele dia eu chorei, xinguei. Bom, sentei com a dona Tereza, contei o que eu tinha que contar, ela levantou, me abraçou e disse, muito obrigado. Eu não aguentava mais trabalhar aqui. Aí você, ufa, né? Nossa, não sabia o que fazer, né? Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados e dificuldades. E depois eu fui buscar cursos, livros, tudo mais, depois já no meio do caminho. E a empresa sempre me apoiou e dizia assim, você quer um livro? A gente compra, claro, pode deixar aí, monta uma biblioteca. Você quer um curso? Vamos pagar metade e você paga metade. Você quer fazer seu MBA? Comecei MBA no México, não terminei. Vamos fazer, você paga metade, a gente paga metade. Aliás, eles pagaram durante um tempo e depois eu paguei o pênalti para sair. Porque eles pagaram e eu resolvi sair e acabei devolvendo parte do investimento. Isso é comum também, né? Sim, bem comum. O que mais, Matheus? Isso. Vai lá, Sérgio. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu admiro muito as pessoas que passam pelo Empretec. É uma instituição que eu respeito muito, né? Então, para os nossos ouvintes, Empretec é um programa de formação em empreendedorismo desenvolvido pela ONU, uma metodologia própria, que quem roda aqui no Brasil é o Sebrae. É isso, não é? Exato. E eu admiro muito quem passa pelo Empretec. O Empretec é uma das inspirações da nossa jornada. É um negócio que eu acredito muito, que eu respeito muito. Você fez com que idade e como é que foi para você? Assim, se foi transformador, como geralmente é por quem passa por isso? Boa. Assim, como eu saí muito jovem, eu voltei com 31, né? Então, acho que provavelmente eu devo ter feito o Empretec com uns 32 ali, 33. Hoje eu parece menos, né? Tenho 40. Então eu fiz esse movimento que eu voltei, né? Porque assim, imagina que quando eu voltei e o Jesus Cristo estava saindo voando lá, né? Do 7,5% de crescimento, eu decidi comprar, não te contei isso talvez, eu comprei uma casa de pão de queijo, né? E fiquei, 2 semanas, né? Porque descobri que eu tinha comprado um emprego e não um investimento.
e não ia funcionar, e devolvi para o mesmo cara que comprou pelo mesmo valor, porque o cara tinha se arrependido. Pouca gente Deu sabe sorte disso. ainda, né? 3 semanas, não tinha nem... assinei o contrato de compra e venda, mas não tinha registrado, sabe? Na junta Sei. comercial. Rasgou. Tá, vamos tomar um café, um pão de queijo para celebrar. Aí eu falei, não, tudo bem, vai, não vou empreender esse negócio não de franquia, então vamos fazer o seguinte. Depois eu voltei, né, Sérgio? Como você bem sabe. Aí eu falei, não, eu vou procurar um emprego, cara. Aí fiz lá uma lista de 5 maiores empresas do Brasil e fui procurar emprego, né? Cara, e aí aquelas perguntas que eu falo assim, gente, que é essa pergunta? Onde que leva isso, né? Aí você olhava aqueles computadores assim, um atrás do outro, aquela luz amarela. Eu falei, gente, eu não vou trabalhar nessas grandes empresas, porque eu não vou ter autonomia. Eu quero mudar processo, eu quero melhorar as coisas. E foi aí, então, que eu descobri que eu podia, talvez, entrar numa pequena empresa, numa empresa menor, e conseguir ter um pouco mais de autonomia para poder fazer as coisas do jeito que eu queria. Nesse movimento... Você sempre fez sem saber que já era isso, né? Exato. Porque eu era dono do negócio lá fora, né? Eu era dono do negócio, eu só não tinha o capital. Eu era dono do negócio. É o intraempreendedor Exato, de verdade, né? Você é o agente da mudança, o cara que tem autonomia, o que quer fazer, que tem o olhar, a pegada de dono, mas está fazendo isso com o capital do outro. E a flexibilidade foi muito importante para mim naquele momento, porque assim, vou dar um exemplo, né? Eu cheguei no Chile, o budget era super apertado, a gente tinha pouco dinheiro, eu morava num lugar super simplesinho, apertadinho, e fui ter o escritório dentro do cliente porque não tinha dinheiro para financiar. Isso já era 2009, então eu já estava, já tinha terminado essa minha jornada de cuidar da base do México, que já era grande, mas eu queria coisa nova. Então eu super me adaptei. E aí em seguida eu fui para Curaçao e Aruba. Cara, eu não gastava R$1, os caras pagavam tudo, incluindo a cervejinha das 4 da tarde. Maravilha. Então foi uma maravilha. Só que depois de 6 meses eu falei, gente, eu preciso sair daqui, cara. Eu vou morrer aqui nesse lugar. Preciso fazer uma coisa melhor. É horrível, né? Um cenário ruim. Não, a gente, tudo bem, a gente não morava lá no Hotel 5 Estrelas, mas eu morava atrás da ilha, mas, cara, eu tinha financiado 100% do gasto lá. Então, eu fui sempre me prendendo a me virar com o que tinha na mão, né? Mas aí, para responder a pergunta do Empretec, que eu já fui e vou voltar, aí eu decidi, então, ser um pouco mais autônomo, mas abrindo um próprio negócio, e aí a gente, nessa alugava escritório, lembra disso? Contratava linha telefônica, internet, vinha alguém para limpar uma vez por semana, e aí a gente fez propaganda na Você RH, cara, de capa de página inteira. Alugava a linha telefônica. Alugava, era em Perdizes. Alugava a linha telefônica, a gente não dava conta de comprar a linha. Não, eu já cheguei na hora de comprar. Já comprei. Você mandou bem, então, já. E aí foi um desastre esse aluguel, né, de escritório, porque eu lembro que a gente gastou uma grana para fazer propaganda no Você RH. Teve um telefone. Na verdade, para não falar que ninguém ligou, uma pessoa ligou tentando vender folha de sulfite e toner de impressora. De fax, lembra? De fax. Aí eu falei, não, eu preciso me reinventar, preciso estudar. E aí eu já estava com 31, 32, já tinha voltado, isso era 2011. E aí eu fiz o Empretec. E é uma história interessante que o Sérgio falou. São Paulo não tinha vaga, Guarulhos estava cheio naquele momento, só tinha para daqui, sei lá, 6 meses. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Falaram assim, só tem em Atibaia. E o cara falou, só tem em Atibaia, que parecia distante demais da conta, né? Manaus. Falei, eu vou fazer em Atibaia. Mas o cara falou, você vai fazer em Manaus? Eu falei, eu vou fazer em Atibaia, não em Manaus, mas em Atibaia eu vou. E hoje eu moro em Atibaia, né? 10 anos depois. Eu estou super perto do hotel onde a gente fez o treinamento. Naquela época, sabe, o treinamento eram 9 dias consecutivos. Nossa. 9 dias, não parava, sabe, domingo. Tinha um desafio no meio do caminho que ninguém sabia qual é. Até hoje você não vai saber qual é que entra na turma. Você tinha que se virar e você tinha data para entregar. Se você não entregasse, você não precisava nem vir no dia seguinte. Tipo, compromisso, missão dada, missão cumprida. Hoje em dia, se não me engano, são 5 dias seguidos, de segunda a sexta. Também a demanda quer dizer, nem sei como que tá no virtual, mas antes do presencial. E mudou, sim, a minha vida, foi transformador. Alguns comportamentos de empreendedor. Eles trabalhavam com os pilares do Filion, um canadense que fala de empreendedorismo. Eu praticamente já me via dentro de grande parte dos 7 pilares do Filion, que é isso que o Pateu falou. Então, é o empreendedorismo, é o networking, é a comunicação, ter um networking estimulado, não só de vez em quando.
a gente precisa fazer mais isso, né? Conectar as habilidades anteriores à sua entrega atual, enfim, são vários que eu não me lembro agora, mas sim me impactou profundamente. E uma rede de network muito poderosa naquele momento, que foi bem exercitada no início, e gerou alguns negócios, e depois cada um vai para um lado mesmo, né? Sim. E aí você entrou de vez depois disso, que você entrou no mundo da educação, do treinamento? Foi logo depois. Fui convidado, então, para ministrar algumas aulas técnicas, então eu vinha de gestão de processos e gestão de projetos. Então eu comecei dando consultoria antes de aula. Você imagina que eu fazia assim a medição dos passos que os colaboradores davam, onde está a impressora, o lugar do café, layout do escritório. Eu trabalhei muitos anos com concessionária de veículos. Esse trabalho todo que eu fiz fora do Brasil foi Volkswagen, Toyota, General Motors. Então esses processos para mim era muito fácil de eu entro numa padaria, começo a ficar muito crítico já com o processo, com o modelo. Então comecei a o perfil do compulsivo. Exatamente. Fica de olho em tudo, né? Eu amo padaria, né? Padaria é vida, né? Saudade. Pão é vida, né? Pão é vida. Pizza é vida, né? Pizza é vida. Pão na chapa. Ai, que saudade. Putz, nossa, faz tempo que eu não vou na padaria tomar um café. Faz no mínimo 1 ano e meio, mas tudo bem, né? Pô, mas dá uma fugida, né? Eu preciso. Mas por que você não tem ido? Não sei o que está acontecendo. Por que você não tem ido? Eu acho que eu sou agora mais ermitão, não tô querendo sair muito, assim. As crianças não deixam, não querem sair de casa. Mas aí eu comecei com esse processo de desenho, com essa atividade de desenho de processos. E aí foi assim, lembrei. Aí alguém falou de projetos, falei, peraí, projeta comigo. Eu peguei e comecei a dar aula de gestão de projetos tradicional, PMI, Bíblia. Não tenho formação, não tenho a certificação, mas, putz, eu fiz 200 projetos. E aí foi nessa época que eu provavelmente conheci o Saad, comecei a dar aula mais técnica. E aí depois eu tive uma felicidade de ter uma escola e de ter grandes amigos consultores, e acabei me transformando lá num dos facilitadores do Lab SSJ, então Lab SSJ. Aquilo mudou realmente a vida, me deu estrutura, me deu... pra você ter noção, acho que eu fiquei uns 3 meses em formação antes de entregar a primeira aula. Eu estou falando de 2012, provavelmente. Em seguida, eu conheci outros consultores, e aí um projeto grande no Bradesco, que era um treinamento mais técnico também. Eu comecei a atuar no Bradesco. E aí já foi um atrás do outro. Aí a gente tem 10 anos já nesse tipo de projeto. Só que aí a gente vai evoluindo, escolhendo os temas ao longo do caminho, né? Sim. E aí vamos direcionar então a conversa para aquilo que realmente interessa. Os desafios da primeira gestão. Tem ele aí para mostrar? Tem sempre, né? Sempre. Aqui, ó. Cadê os desafios da primeira gestão? O meu tá autografado, não tá aqui, mas tá ali no outro escritório. Tá bonito. Até emprestei para a esposa também, que tá passando por essa fase. Verdade, você tinha comentado. Ela começou, tá lá na cabeceira, lá. Eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Se ela for como eu, aqui eu tenho os 3 aqui na mão. Aqui. Como é que surgiu a ideia? De onde surgiu essa vontade de escrever? Você falou que ficou 4 anos levantando material, mais 1 ano escrevendo. Assim, foi um negócio que você sentiu? Ou por toda essa... Foi porque você passou por esses desafios? Foi porque você formou gente ao longo do caminho? Da onde caiu essa ficha? Falou, não tem nada para quem assume uma primeira gestão. Como é que foi esse processo para você? Eu acho que foi um processo mesmo, não foi só aquela ficha de falar, putz, eu vou escrever sobre isso, né? Então, nesse movimento de 2011 a 2014, mais ou menos, eu comecei a me inserir, então, no mundo das consultorias. Então, tinha aí 4 ou 5 grandes consultorias no Brasil, ou na região, né, São Paulo, Rio. Aí eu estava com uma agenda super cheia naquele momento, já entre 2012 e 2014, e a gente dava aula de tudo, né? Já trabalhando com soft skills. Então, eu ainda pegava gestão de projetos, que era o meu background anterior, mas eu já dava aula de tudo. Vou dar um exemplo que era aula de tudo, né? Produtividade, gestão do tempo. Tinha um livro do Rancharan chamado Execução. Eu devo ter dado 82 aulas daquele livro. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais. Eu quero mudar, eu não quero mais essa aula, cara. Muda, eu não aguento mais esse negócio. Eu quero coisa nova, eu quero estudar, cara. Senão a gente entra numa zona, né? Tá lá, né? Tá mais distante ali.
A Execução é um livro... Mudou a minha vida, né, também. Tá do lado do seu. Tá do lado do seu. Ó, que moral do Rancharan tá do meu lado, hein? Tá dando moral para ele, né? Exato. Aí, cara, putz, tinha autoconhecimento, aí eu fui fazer aquelas formações, né? DISC, Quantum, Apogeu, PI, Enneagrama, nem lembro mais quantas a gente foi fazendo ao longo do caminho. Tudo que o cliente pedia, a gente ia lá e fazia, investia, mas também tinha um retorno depois, né? Aí chegou em 2014, eu me lembro disso, porque foi a hora que a Luana veio para São Paulo, então a gente casou, perto da Copa do Mundo, mudamos, e aí eu não aguentava mais, cara, pegar uma hora e meia, e chega lá e dar uma aula de gestão de tempo. Que gestão do tempo eu tinha, cara? Aí eu fiz a primeira formação de coaching que eu fiz, eu falei, cara, eu não vou atuar, eu tenho coisas minhas para resolver, como que eu posso tentar ajudar alguém, cara? Nem tem, eu tenho outras coisas aqui dentro ainda, isso em 2014. Aí eu decidi fazer só entrega que envolvia liderança. Então, por exemplo, você vai falar de comunicação? Vou. É para líder? Então eu vou. Para estagiário? Cara, não vou. A gente vai trabalhar com estagiário? Então vamos trabalhar estagiário o que precisa trabalhar. Então a gente trabalhava lá comportamento organizacional, técnica de apresentação, gestão de projetos, muito. Então a gente sempre trabalhou com aceleração de maturidade dos jovens profissionais. Mas eu fiz um recorte e comecei a falar não para um monte de coisa. E os meus colegas diziam, nossa, mas você não vai pegar essa aula? Não. Aí alguém me ligava e falava assim, cara, tenho 5 aulas, 2 eu não vou poder no dia, você não pode pegar? Falei, qual é o tema? O tema é equilíbrio, vida, trabalho. Falei, cara, como que eu vou falar de equilíbrio, vida e trabalho? Eu trabalho 15 horas, cara, não vou falar. Então comecei a falar não daquilo que já não me fazia bem. Diminuiu a minha agenda no primeiro momento, e daí eu descobri um mundo dentro dos pacotes de liderança e fui me especializando. Então, eu não sei em quanto tempo, Pateu, mas eu fui sendo reconhecido ao longo do caminho por gente que só trabalhava com esse público. Então, entrou na minha esteira programa de trainee, de aceleração de primeira liderança. E aí eu ajudei a montar um programa que se chamava Fast Track Maturity, e entreguei bastante junto com uma colega. Ajudei os programas de estágio também a estruturar a base, né, do pipeline da primeira base de analistas, e decidi trabalhar realmente só com liderança. E aí, em 2015, eu já tinha minha agenda só de líderes, e foi aí que eu descobri que a maioria dos treinamentos é para líder de líderes. A maioria é quando a empresa fala assim, cara, você já é gerente, cara, não é possível que você está fazendo isso. Então vamos botar você em sala de aula. Eu falava, gente, vamos fazer isso um pouco antes. Aí surgiu a ideia do líder de primeira gestão, que é o líder de equipes. Entendi. Deve ter sido difícil para você, eu imagino, começar a dizer não, né, para essas aulas. Assim, deve ter sido um processo assim. A primeira você fala não porque você tem vamos dizer assim, aquele orgulho, né? Isso eu não quero pegar, tô cansado, tô de saco cheio. Mas aí você começa não, aí tem aquela lance da grana, tal. Sim. Como é que é desapegar, né? Como é que você trabalhou essa questão de desapegar e ser firme nesse propósito, assim, né? Como é que... Qual a dica que você dá para quem quer aprender a dizer não? Né? Que eu acho que é uma grande... Não só de diversos profissionais, mas até do líder, e principalmente do primeiro líder, a gente vai falar dos seus 3 pontos mais para frente, mas é saber dizer não. Como é que se diz não? Acho que você traz uma provocação bem bacana, né? Assim, eu não quero trazer para o romantismo de dizer, gente, você tem que escolher aquilo que está dentro dos seus valores, que é importante para sua vida. Cara, porque a hora que você precisa pagar boleto, bicho, você vai fazer aula de gestão do tempo atrasada, né? Não tem jeito. E eu sempre fui... Cara, assim, eu acho que, se me permite, eu vou fazer um movimento familiar, né? Que acho que é a formação da estrutura de tomada de decisão, né? O meu pai sempre foi autônomo, a vida inteira. A vida inteira meu pai foi autônomo. Tanto que quando eu comecei a atuar com consultoria, ele surtou, ele falou assim, meu Deus, você vai virar autônomo, tá ferrado. Mas o que a gente descobriu é que ele conseguia fazer o colchão financeiro durante as vacas gordas, sempre pensando no movimento de que no final do ano, né, no nosso caso aqui, dezembro e janeiro, é um movimento bem baixo de demanda de treinamento. Então você imagina que eu voltei com um certo investimento quando eu voltei lá de fora do Brasil, mas eu não falei, mas eu fui para o Canadá estudar inglês, então eu volto zerado. Eu fui em 2011, então eu volto zerado.
Então não tinha dinheiro para nada. Então eu comecei a trabalhar, morei com meus pais de novo, tudo quando eu voltei. Então, do primeiro dinheiro que eu recebi, eu já comecei a guardar. Então, quando eu casei ou quando a gente se mudou, eu já tinha plena... eu sempre fui muito controladinho, sempre fui assim, muito controladinho, no sentido de que eu vi o meu pai vendendo bem para pagar conta dos meses de baixa e eu aprendi com isso. Dito isso, o não para mim foi mais difícil porque eu tinha que falar não para as pessoas e que eu não queria perder o relacionamento, ou para as pessoas que eu queria que elas entendessem o meu não e me dessem uma aula amanhã. Uhum. Então eu tinha que saber falar o não, eu tinha que saber pisar em ovos. E aí eu descobri que tinha gente que entendia isso, tinha gente que não entendia. Mais jovens não entendiam, mas jovem não tem nem tanto a ver só com a idade, tem a ver um pouco com a idade, mas também júnior na função, não entendia o não, achava que o não era fechar as portas, mas quem tinha um pouco mais de quilometragem, de maturidade, entendia o posicionamento. E aí eu entendi o posicionamento, eu vi alguns clientes quebrarem por falta de posicionamento, e aí um dia, acho que uma das aulas boas, para ter o que eu posso conectar com a minha lição, foi um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. E lá ele fala do baita livro, né? Não sei se você lembra lá que ele fala que sei lá, um trauma, né? Tipo, fazer aula de Kumon para melhorar a matemática. Cara, a escola chama os pais para falar, tem que aprender matemática porque a média é 6 e ele tá tirando 4,5, né? Ninguém chama o pai e fala assim, caraca, a redação do seu moleque é ótima, ele tá tirando 9, bota ele numa escola de escritores, que ele vai tirar mais que 10 e vai ganhar dinheiro com isso quando ele crescer. Ninguém faz isso, né? Então, verdade. O livro me mostrou que as pessoas são reconhecidas pelas partes boas, não pela mediocridade. Não tô nem aí, eu não posso reprovar em matemática, senão eu não vou passar de ano. Mas eu tenho que tirar 6 em matemática, porque eu sou bom em outras coisas. Isso aí. E aí eu comecei a falar não aí, e quem me entendia eu explicava, quem não me entendia eu agradecia e ia pro próximo, eu não perdia tempo não. E vamos embora. Você sabe que eu fiz esse movimento há muito tempo atrás, né? E tem uma outra coisa, assim, você estava falando, eu estava lembrando, assim, que é muito parecido, né, o movimento e tal. Mas eu estava lembrando de um negócio que me doeu, assim, também, assim, eu fiz um movimento um pouco mais forte de não só não aceitar determinados temas, mas também de diminuir ou quase eliminar a aula. Fiz um movimento mais para palestra, ou encontros únicos, como workshop só e tal. E eu acho que me doeu mais de perder o contato com as turmas, de ter aquela troca de energia e tal, não sei o quê, do que falar não para as empresas. Teve isso também com você, assim, de ser, putz, porque são públicos distintos também, né? Quando você muda muito o tema, você também está fazendo uma escolha de público, né? Tem razão. Bom, uma experiência meio traumática foi graduação, né? Graduação, eu achava que eu ia acompanhar o desenvolvimento do jovem ali. Cara, eu sofri demais em 1 ano e meio e não quero voltar mais. Me perdoa os nossos colegas professores, que eu venero demais, porque, gente, é pesado o movimento da graduação presencial, né? Presencial. Mas, assim, o que aconteceu, né? Quando eu comecei a falar não, eu perdi, talvez, o contato com a juventude e com aquela ilusão de que eu vou mudar o mundo, eu vou mudar a empresa e vou mudar as coisas, porque eu tô com energia, tô com gás. Com a inocência. A inocência, exato. E aí eu caí no mundo que eu tinha que contar pro cara que ele tinha acreditado numa coisa chamada falácia da autonomia. Já viram esse termo? Falácia da autonomia? Não, desenvolva. Como diz o pessoal, fale mais sobre isso. A página 72. A falácia da autonomia é assim, ó. Quando eu for promovido, eu vou trocar esse sistema, eu tiro o João aqui do meu time, porque eu já conheço, sei que ele não é muito bom, e, aí sim a gente vai começar a bater as metas, porque esse gerente aí é um tanga frouxa. Sei lá se eu podia falar isso. Pode. E aí trocaram o bendito gerente, você foi agraciado pelos deuses corporativos e virou o gerente daquele time. Você vai tentar mandar o João embora, e aí o RH fala, você já deu feedback? O cara fala, feed o quê?
Ô moço, você tem que sentar com o cara e contar por que você não quer ele no time, o que ele tem que melhorar. Tem que mudar, ele tem que morrer e nascer de novo. Eu não quero ele no meu time. Então não é assim, tem um processo. Aí ele vai descobrir um processo, ele vai descobrir o PDI, ele vai descobrir o Talent Review, ele vai descobrir um monte de coisa que ele nem sabia que existia. E ele fala, bom, deixa o João aí, que eu tenho outras coisas para fazer agora, vou trocar essa porcaria de sistema, porque esse SAP não funciona. O cara fala assim, amigo, o SAP foi comprado pelo Global na Alemanha, pagou 2 bilhões de dólares, você não vai trocar nem o Excel que você usa, quanto mais o SAP. Isso se chama falácia da autonomia. O cara acha que quando ele sentar na cadeira de gerente, ele vai mudar o mundo e vai resolver os pepinos. E ele descobre que ele, na verdade, virou recheio de sanduíche. Que ele tem que aguentar a pressão do pão de cima e dar suporte para o pão de baixo. E é mais de alinhar do que de trabalhar, é mais de fazer reunião do que de executar. E nas mentorias que a gente faz aqui, o povo vem e fala assim, cara, eu só estou em reunião, quando que eu começo a trabalhar? Moça, esse é o trabalho. Agora esse é o trabalho. Então, tem vários movimentos emocionais das transições de liderança, mas a falácia da autonomia é uma que eu gosto bastante. E isso que leva ao desapego, o cara quando vira líder, ele tem que aprender essa questão de desapegar, que ele não vai mais colocar a mão na massa, não vai mais pintar a celulinha do Excel, tirar o relatório. É aí que entra, onde é que entra a questão do desapego na primeira liderança? Esse vai lá. Só para contextualizar, a gente está começando a falar dos 3Ds. Exato. Obrigado. E os 3Ds, cara, eu estava falando um dia com um amigo, Jaime Jiménez, não sei se vocês conhecem o Jaime. O Jaime, ele é um chileno, mora no Brasil há muitos anos, e ele estava precisando bolar um treinamento para liderança, e a gente tentou umas 3 propostas e voltou. Era um banco de investimento super parrudo. E aí um dia eu sentei assim, comendo um Subway, comendo um lanche assim do lado, numa cadeira. Ele falou, cara, a gente tem 10 minutos para rever isso aqui, porque eu não aguento mais. Aí veio na minha cabeça assim, cara, o que o cara precisa fazer? Precisa desapegar, precisa delegar. Cara, assim, veio uma luz, assim. Claro que essa luz foi porque a gente tinha olhado aquele projeto 300 vezes e a gente sabia dos temas. Um dos temas era o cara não soltar, né? Não largar o osso. E aí, foi super sucesso. Eu falei, mano, eu vou escrever sobre isso aqui lá no livro, que já estava no caminho, né? O livro já estava no caminho. Então, é assim, ó, Pateu, uma das bases bibliográficas de liderança hoje é o pipeline de liderança, que é do Rancharan também aí. Só que o pipeline, ele é muito duro quando ele fala do papel do líder depois da primeira transição. Ele diz assim, o líder nunca mais vai colocar a mão na massa e 80% do tempo dele vai ser para desenvolvimento de pessoas. Cara, se você está pegando uma linha de produção, uma planta, ou um chefe de planilheiros lá do Excel, não vai ser assim. Então, se é que eu posso fazer uma crítica ao pipeline, né, que é um livro Master Blaster, tá faltando um pipeline e meio aí no meio do caminho, sabe? Tá faltando um cara que é um líder técnico, tá faltando um cara que é um líder da operação, né? Então, como líder da operação, se eu peço para você fazer alguma coisa e você diz vai demorar 2 dias, eu falo, não, cara, isso demora 2 horas. Né? Se você demora 3, tudo bem, mas 2 dias não dá. Então, o desapego, ele tem certas nuances, ele tem uma característica que vai avançando, quanto mais para cima da pirâmide organizacional, menos, na teoria, você está na operação. Sim. Mas o fato é que se você não deixa de executar, você não vai cumprir o seu papel ali de coordenação, de supervisão, para a gente não falar gerente, que aí o gerente eu vou tratar como líder de líder. Uhum. Então, o desapego, ele é o primeiro passo, mas ele só vem depois do entendimento do papel. O que acontece quando não tem entendimento do papel? Eu concorro com o meu próprio time, eu quero provar que eu sei fazer uma planilha melhor que a sua, por isso eu fui promovido. Mas o que tem a ver a planilha com a promoção? Você está no outro papel agora. Quero mostrar que eu faço mais rápido. Eu quero mostrar para o meu gestor que a minha planilha é mais bonita. Mas, cara, seu papel é fazer template de planilhas, não corrigir a planilha que o time fez. Então, antes de entender o papel, não veio o desapego. O desapego é a primeira etapa observável, digamos assim. Entendi. E aí, como é que isso passa para o segundo D? Como é que é essa... Aí você desapega e fala assim, beleza, eu não posso mais tanto colocar a mão na massa. Eu poderia apagar um incêndio, eu posso atender um cliente, eu não vou deixar as coisas acontecerem, não vou deixar correr um acidente, eu tenho que intervir. Sim.
Mas na medida do possível, eu já desapeguei, cada um sabe o seu papel. Eu entendi meu papel, alinhei com o meu gestor e alinhei com o meu time qual é o papel deles. Aí eu falo, tá bom, eu não posso fazer isso. Vou começar a delegar. E aí não dá certo, né? E aí nas mentorias o pessoal fala assim, mas é porque eu dou muito exemplo de planilha, mas é porque o relatório dele não é igual ao meu. Graças a Deus, cara, porque você ficou 5 anos fazendo esse relatório. Se o cara em 2 semanas faz um relatório melhor que você, tem alguma coisa errada com você, não com ele, né? Então esse processo do desapego, ele vem com... Porque o desapego ele é emocional, tá? Ou do entendimento do papel. O delegar, ele é uma habilidade. Então eu vou delegando, não dá certo, melhoro minha comunicação, melhoro o alinhamento de expectativa, e aí vamos melhorando ali, faço checkpoints, antes eu não fazia, já melhorei o processo, aí o cara vai aprendendo, e aí então delegar é uma habilidade que é desenvolvida com o tempo, e que precisa de 2 partes, pelo menos, né? Eu e o outro que estamos ali numa comunicação fluida. Pior do que não delegar é delegar e tomar de volta. Então, isso é uma coisa comum. Você está falando aqui, eu estou pensando, eu lá atrás também, primórdios de 2000 e alguma coisa, quando eu virei líder, assim, não, apesar de não parece, eu ter essa cara jovial, bebê aqui, mas eu lembro que, assim, quando eu tinha que delegar, eu demorei também para aprender isso, e eu falava assim, pô, mas eu vou ter que passar para ele, eu vou ter que explicar, até eu fazer tudo isso eu já fiz. Pô. E E aí você se ferra no final, você vai trabalhar 12 horas por dia, 15 por dia, porque você tem que fazer tudo o que você tem que fazer, você vai fazer o que você podia delegar, né? E vira uma bola de neve, assim. Então, essa questão, a pessoa, quando passa para a liderança, ela tem que entender que passa pela questão do desapego, mas que delegar é uma questão também de sobrevivência, podemos dizer isso? Boa. Porque além de ser difícil esse processo do delegar, tem uma questão da pressa, né, do que o ambiente corporativo coloca na gente em razão da entrega das metas a curto prazo, né? Então, isso acontece muito, isso nas mentorias é muito frequente, e eu posso te dizer que o argumento de ensinar é mais demorado do que fazer, ele aparece em 90% dos casos, quando o issue aí, quando o problema é delegar. Mas aí eu tento mostrar que isso é uma falta de visão de médio prazo, né? Porque ele é mais rápido entregar essa semana, né? Mas se você pensar em dezembro de 21, cara, pelo amor de Deus, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Fala, Sérgio. Não tem uma outra dor aí também nesse momento, que assim, pô, mas ele não vai fazer como eu faço. Né? Boa. Então, vamos inserir o terceiro D. Se eu falei que o delegar ele é de entendimento do papel, se o desapego é entendimento do papel e o delegar é habilidade, entra o terceiro D, que é o desenvolver. E o desenvolver é crença. Esse é o mais difícil de trabalhar. Porque tem gente que não acredita que o outro pode aprender. Tem gente que não acredita que o outro pode fazer melhor do que faz hoje ou melhor do que a gente mesmo, né? Então, se você pensar num círculo, né? Ele desapega, delega e desenvolve a mesma tarefa, porque ele pode ter desapegado do relatório, mas não desapegou ainda do PPT. Então, pode ser que seja em etapas aí simultâneas ou por jobs, vamos dizer assim, né? Por tarefas. Agora, ele é sobrevivência. Se for uma empresa que vai buscar busca de resultados a longo prazo, tem uma cultura forte de resultados, se vai buscar o desenvolvimento das pessoas, se vai pensar em inovação, em melhoria de processo, pensar mais na frente, com certeza é sobrevivência. Mas essa não é a realidade da maioria das empresas médias que está vendendo almoço para comprar janta. Então, muitas vezes, esse líder que trabalha 15 horas, ele ainda é valorizado, entende? E ele tem espaço no mercado ainda até ele colar a plaquinha na bateria e parar com burnout no hospital. Que não é incomum, né? Hoje em dia está mais sobrevivência física, talvez. Essa questão do desenvolve também, o que eu vejo muito, e isso é o medo do líder, principalmente quando a pessoa está se tornando líder, e até pessoas mais sêniores mesmo, também tem aquela questão do medo de desenvolver a equipe, desenvolver o subordinado, porque, não, ele vai ficar melhor que eu, ou ele vai pegar o meu lugar e tal. E isso foi uma coisa que eu não tive. Eu lembro que eu aprendi com um tio meu muito querido, que recém passou aí, e ele falava para mim, eu sempre tinha na minha equipe
eu queria gente que fosse tão boa ou melhor do que eu, porque eu precisava de alguém para assumir o meu lugar, para eu poder seguir em frente e crescer. Né? Então, existe esse medo também do líder de desenvolver por perder a posição, e o que é errado, na verdade, ele precisa desenvolver para achar um substituto para ele poder crescer? Boa, cara. Até recentemente eu achava que eu ia responder isso separando as grandes ligas, né, as grandes empresas das pequenas ou médias, e dizer que o cara que é gerente de uma grande empresa não pode ter esse pensamento, e não tem, porque senão não estaria lá. Mas eu preciso te dizer que, infelizmente, tem. A gente tem relatos e causos aqui do meu time, da minha equipe, que eu tenho feito mentoria agora nos últimos meses, em que o gestor está deixando eles doentes, né? E o cara tem uma posição super alta, de diretor Latam, regional, de uma puta companhia grande. Então, o que eu entendo é que assim, tem muito a ver com o perfil realmente da pessoa, menos da cultura. A cultura ela filtra, mas ainda sobra um ou outro lá dentro. Mas definitivamente, quem não confia no próprio taco, né? E quem não quer ampliar a visão aí sistêmica que tem do negócio, tem muito medo da concorrência, e mais medo da concorrência interna do que externa. É um erro no final da conclusão, mas quando a pessoa se sente acuada, o processo não é racional, né? O processo ele é muitas vezes de luta e fuga, né? Então você começa a minar gente da sua própria equipe, gente com talento, né? E aí você acaba perdendo, né? Porque o ratinho que é bom, o barco afundando, ele foge, né? O cara Sim. que é bom, ele vai embora mais rápido, né? Infelizmente isso acontece. Pegando carona, né, nessa sua fala, tem um outro ponto também, assim, um é se ele ficar melhor que eu e tal, outro é ele vai perceber que ele sabe mais que eu, né? Aquele medo de se expor, né? Do ego, né? E tanto um quanto o outro, eu entendo que é uma questão de maturidade, né? De você... Porque, de novo, assim, essa primeira gestão, né? Esse cara que está começando a liderar, os demais líderes, ele ainda tem uma insegurança boa, né? Para sentar nessa cadeira e olhar em volta e tal. Eu não sei como é que você vê isso, se faz sentido. Super. Acho que os 3Ds eles vão servir para qualquer nível do pipeline, então todo mundo que senta numa cadeira nova tem que desapegar da atividade anterior. Mas as angústias mudam nas transições, né? Talvez a primeira, e por que eu escolhi também a primeira, né? Primeira, acho que porque eu queria ter tido essa ajuda lá atrás, mas porque, como o próprio Rancharan conta, ou Michael Watkins, no outro livro chamado Os Primeiros 90 Dias, a primeira transição ela é fundamental para você entender o modelo de transição que você vai fazer lá na frente. Então, se você faz uma transição meia boca e dá certo, você sobrevive, e você é promovido a gerente lá na frente, esse mesmo modelo de transição meia boca, que é, por exemplo, trabalhar 15 horas por dia refazendo a planilha do cara, ele vai ser repetido. E aí você só descobre que você virou coordenador quando, na verdade, você já é gerente. Então, acontece o entupimento do pipeline. E nesse momento, Saad, vem um fenômeno que a gente chama de harmonia artificial. A harmonia artificial acontece quando líder e equipe não tem um espaço de segurança psicológica suficientemente aberto para falar sobre sentimentos e pensamentos, e a gente prefere ocultar para não criar inimizades ou para manter aquele clima bom, mas é um bom virtual, harmonia artificial. Então eu venho aqui, proponho um projeto, você fala, beleza, o Pateu fala, tamo junto, eu saio da reunião, você vira para ele e fala assim, puta, isso aí não vai funcionar. Porra, mas por que você não falou para ele antes? Cara, você não sabe como ele fica quando a gente fala que poderia fazer diferente. Então esse movimento eu vou fazer isso. que eu vou fazer isso, e aí eu estou fazendo referência a um livro do Patrick Lencioni, As 5 Disfunções das Equipes, onde ele conta a história do que a base, que eu recomendei, que a falta de confiança gera uma harmonia artificial. Isso a gente percebe em todos os níveis, tá? Tem um grande amigo nosso, você conhece, um cara também que é assim fraquinho que nem você, um tal de Claudio Zanutin, sabe? Conheço. Inclusive eu preciso te contar,
que eu num táxi, ele falou assim, por que você não escreveu seu livro? Eu falei, demora, é difícil. Ele falou assim, você vai escrever seu livro esse ano, porque eu escrevo 2 por ano. Eu escrevi. Então, e ele se põe o prazo. Ele é um dos caras, como diz o Ale, acho que ele é o cara mais disciplinado que a gente conhece, assim, pelo menos que eu conheço, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, e eu repito muito aqui em casa, às vezes dá até motivo de discussão, porque você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Mas que assim, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Né? Eu gosto muito dessa frase dele. Nossa, isso serve para o líder. E tá até no livro dele também, ele fala bastante disso, no 1440 Minutos. E aí você estava falando, a primeira gestão, você é o sanduíche, né? Então você está tomando pressão do pão de cima e pressão do pão de baixo. E aí você tem toda a pressão, a demanda do que o seu chefe, enfim, o seu líder está querendo, está te cobrando que você tem que fazer, te enfiando um monte de reunião, colocando para substituir ele, e você tem a demanda da equipe que muitas vezes quer você para desatar os nós, né? Boa. E aí eu entro na questão, eu acho que não volta na questão do desapego, mas como dizer não, né? Que horas para quem a gente deve dizer não? Deve dizer não tanto para o pão de cima quanto para o pão de baixo. Como é que a gente faz essa seleção na liderança do dizer não? Ele começou falando não para o pão de queijo. Exato. Para ele poder respirar, né? Para poder ir no banheiro, para poder almoçar, ter um horário de almoço, para poder, enfim, trabalhar, né? Boa. A aula de hoje de manhã foi o tema de uma angústia lá de uma menina que a gestora dela está colocando reunião 12:30, quase todo dia. Nossa. E uma colega virou e falou assim, mas bloqueia o horário do almoço. Ela falou assim, mas eu não tenho reunião, como que eu vou bloquear? Você vai botar lá, almoço. Cara, qual é a dificuldade de falar? Simples assim. Eu tenho que almoçar, cara. Né? Se você almoça em meia hora, bota meia hora. Se você precisar lavar a louça e fazer o almoço no meio da pandemia, você vai botar 1h30, cara. Depois você vai trabalhar num outro horário ali. Ah, mas ela não vai entender, mas pelo menos ela vai pedir desculpa e perdão por incomodar um bloco já feito. E aí a gente vai negociando com ela, talvez mais cedo ou mais tarde, ou dividir no meio. É muito engraçado como a gente cria regra que não existe. Mas eu não posso falar não para minha chefe. Quem disse? Ela já te falou? Se ela já te falou, então tudo bem. Respeite, mantenha o emprego e vai procurar outro. Né? Porque talvez ali não seja um ambiente saudável. Mas, essa empresa que está fazendo mentoria, eles estão remotos ainda? A mentoria está aberta, mentoria aberta de gente de várias empresas e negócios de tamanhos diferentes. Mas a gente faz muitos programas de desenvolvimento. Hoje era uma aula mesmo, dentro de um programa de desenvolvimento longo. Demora 5 meses esse programa, são 2 encontros por mês. E a gente trabalha com alguns encontros conteúdo e outros encontros cases e situações reais. E hoje foi essa angústia de 2 das meninas lá. Agora, para olhar para sua agenda, para olhar para sua pergunta, eu vou fazer referência a esse comentário que estão usando. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Uma coisa que eu trago muito forte é assim, quem não tem agenda de liderança não é líder. Se você só tem agenda operacional, você é um analista Master Blaster, você é um especialista super caro, porque você está me custando um preço de coordenador e você está me entregando tarefas operacionais. Isso é um ponto, tá? Então, é preciso encontrar tempo na agenda. Eu não tenho tempo na agenda. Tá, tudo bem, vamos falar de hoje para frente. Você não tem tempo nos próximos 15 dias, mas no mês que vem você tem. Então, a gente vai começar a partir do mês que vem, começar a colocar uma agenda de ritual e rotina de liderança, porque quem não tem agenda de liderança não é líder. Um outro ponto que eu gosto de trabalhar, eu trabalho muito metáfora. É assim, a cadeira de liderança, ela fica 0,32 segundos vazia. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que alguém no meu time me procurar, e eu não estiver lá porque eu estou fazendo a bendita planilha, o fato de eu não estar lá, a pergunta do cara não desapareceu. Ela está lá no limbo, está lá em algum lugar. Aí amanhã ele tenta me procurar de novo, ele não acha nem o horário do almoço na minha agenda, porque eu já fui inteligente.
e já fechei o horário da minha venda. Mas a porcaria da dúvida continua lá. E ele tem que entregar um negócio amanhã. Ele vai virar para o lado, cara. O primeiro que respondeu o Teams está respondido. Esse é o cara que sentou na cadeira de liderança. A cadeira de liderança fica 0,32 segundos vazia, porque alguém vai preencher. E eu não sei se alguém tem a diretriz correta. Né? Não sei se tem a diretriz, né, Sádio? Perdão, vai lá. Sim. Não, concordo plenamente. É o negócio da iniciativa, né? Ele pode até não ter a diretriz, mas ele tem a dor e ele tomou a iniciativa para resolver o problema. Pode até não ter sido a correta, né? Que tem um negócio que a gente fala aqui nos compulsivos, né? Que velocidade não tem a menor utilidade na direção contrária. Né? Então, de repente, o cara vai, toma a decisão e segue, mas não está indo no caminho correto. Eu falei, pô, você não estava aqui para decidir para mim, eu tomei a decisão que tinha que ser feita. Exato. Né? Então faz todo sentido isso. E tem muita gente que só quer chegar no líder com perguntas que não precisa fazer para o líder, como você falou, pode fazer para o cara do lado, ou pode procurar no Google, pode perguntar, né, para alguém. Não, mas preciso perguntar. E não, ele poderia validar, ele poderia até validar se é aquele o caminho, né? A questão toda aí é assim: você imagina o cara chegar na sexta e falar assim, Pateu, desculpa, cara, mas eu não entreguei o que você pediu. Como que você não entregou, cara? Não, Pateu, que eu tinha uma dúvida aqui se era azul ou rosa, cara. Acabei não mandando. Cara, mas por que você não me perguntou? Não é isso que a gente espera do cara, iniciativa? Não, eu te procurei 3 vezes, você não tinha um horário aí. Cara, mas por que você não perguntou pro João? Então, é isso que a gente espera, não é? A gente espera. Exato, esse é o ponto. Porque o porcaria do João avisou que era rosa, e não era rosa. Eu mandei rosa. Eu não posso ser punido por isso. Você não tava lá. A cadeira de liderança é ocupada por uma entidade, qualquer que seja. Pode ser minha esposa, cara, em casa. Você acha melhor azul ou rosa? O cara vai mandar o que alguém falar. Porque a gente espera a iniciativa da pessoa, né? Sim. E aí talvez a gente tenha aí um outro aspecto muito difícil do líder de primeira gestão, que é tolerar o erro. Porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. Amém. E é muito difícil isso. É desapego total isso, cara. É o que a gente fala, né? É a nossa crença pura, né? Agora, tem um negócio assim, que eu demorei muito para aprender. Eu, sei lá, até os 30 e tantos anos, quase 40, eu tinha zero cultura corporativa, né? Eu sempre empreendi, eu fui começar a desenvolver cultura corporativa à medida que eu empreendia dentro de projetos dos meus clientes. E aí eu tinha que seguir a rotina e o ritmo e tal, mas uma coisa que eu sempre me preocupei é com como, né? Porque assim, quando você está montando uma estratégia, é o seguinte, quando e onde já está definido, né? Assim, 31 de dezembro, meio-dia, a gente tem que estar em tal lugar. Isso é inegociável. Então tá, então vamos negociar o como, né? Então, eu sempre falo assim, cara, o como é seu. Você define como você quer fazer. Boa. Você quer de táxi, de carro, de jet ski, de patinete elétrico, à vontade. Você estando lá no dia e no horário combinado, tá valendo. Porque se você coloca a pressão do cara fazer como você faria, primeiro que pode ser que ele tenha um jeito melhor de fazer, isso nunca vai permitir, porque você não deu abertura. Segundo, que você vai colocar o cara numa algema ali, numa prisão desnecessária, né? Não tem... Né? E um outro ponto que eu acho importante perguntar, mas a gente tem que tomar cuidado para não criar uma dependência, né? Então, a pessoa que pergunta muito sem trazer solução, ela recebe uma outra pergunta de volta, né? Como você faria? Esse é o ideal. O que você faria nessa situação? Porque senão você está lá na cadeira para ver o Google, né? É só fazer pergunta porque o cara não quer pensar. E cada vez mais, né, essa geração, principalmente a geração nova, tá com dificuldade de pensar, né, tem preguiça de pensar. Aliás, isso é um ponto, né, assim, assim, vamos pensar na primeira gestão. Você, com toda a sua experiência, você sente diferença de gestão por geração, em atitude? Existe uma diferença, umas que se adaptam melhor, outra geração que se adapta pior? A gente tem alguns resquícios geracionais, mas a gente também percebe que tem pessoas assim muito fechadas, né, para ouvir o outro, ou fechadas para as mudanças, né, pouco flexível, com todas as idades, viu? A gente tem jovens
acho que com mentalidade mais antiga e mais pesada e com medo da mudança do que muitos gestores mais experientes. Mas se a gente fizer um recorte cultural, eu acho que os líderes mais jovens que eu tenho trabalhado ultimamente é o que a gente chama de tech lead, que são esses líderes técnicos das grandes companhias, startups de tecnologia. E aí eu cito muito bibliografia aqui, mas aí a base de trabalho nossa chama-se Managing Humans, que é um cara que foi tech lead a vida inteira e aí codou a vida inteira, estava na programação a vida inteira, virou líder de uma equipe, um squad, né, que tem gente. E ele falou, gente do céu, o que esse povo estão fazendo aqui, esses seres humanos, né? Que não é só apertar o botão, né? E faz o que eu pedi. E aí o Managing Humans é um livro, não tem em português ainda, mas é um livro leve de ler, é um livro engraçado até, porque o cara é um senso de humor ácido. E aí o que a gente percebe é que eles são muito inteligentes e muito autodidatas. Sendo inteligentes e autodidatas, eles não têm a mínima paciência para gente que precisa de um pouquinho mais de tempo, que precisa um pouco mais de contexto, informação para entender, ou que tem um perfil um pouco mais analítico profundo e precisa ler o manual antes de começar a desenvolver. Então a gente tem visto uma certa ansiedade maior nos jovens líderes para querer que as coisas funcionem rápido, do jeito deles. Se não gostou, joga fora, faz de novo. É difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu cheguei numa das consultorias, a gente tinha que fazer relatório de gastos, lembra disso? As planilhas de, nossa senhora, aquelas planilhas de gasto das viagens. E tinha que fazer uma planilha Excel, precisava imprimir, precisava assinar, precisava escanear e precisava subir na plataforma, né? E aí eu achava aquilo muito bacana já, e aí chega um consultor colega, olha para aquele processo e fala assim, eu nunca vou fazer essa porcaria, essa empresa precisa melhorar, essa empresa é uma empresa de treinamento, educação corporativa, como que tem que fazer, tirar foto, subir na plataforma? Eu falei, brother, vem comigo. Até 2 meses atrás, eu tinha que mandar pelo correio, cara. Eu tô feliz e contente de tirar foto e subir. É uma baita evolução, cara. Só que é o seguinte, quando a gente chega na operação, a gente não valoriza o Lego construído ao longo do caminho. A gente critica o processo atual, mas a gente não sabe que antes era manual. Cara, eu tinha que ir no correio, a Luana ia no correio, eu ia no correio, pegava fila, eu pagava, demorava 10 dias para chegar, perdeu uma vez, eu perdi o dinheiro porque a notinha nunca chegou. Cara, subir na plataforma era maravilhoso. Então, o que eu tenho trabalhado muito com esses líderes mais jovens é essa questão do refletir, da paciência, do respirar, da diversidade de modelo mental. Para eles é muito difícil trabalhar com assessment, por exemplo, um DISC ou um Quantum, porque eles não entendem. Empatia é muito difícil, porque é muito autocentrada, né? 22 anos de idade, jovem, tem o dinheiro no bolso, pagaram o passe dele para vir trabalhar nessa empresa de tecnologia, ele já ganha autonomia dos pais que ele não tinha antes, então ele vem correr na barriga, e é esse perfil para bater na mesa e falar quem manda nessa porra sou eu. É a mais fácil possível, não podia falar, mas tudo bem. E é um grande erro do líder de primeira gestão, então tentar ganhar na força. E o outro lado da moeda é tentar falar assim, fiquem tranquilos, somos amigos, o futebol de terça-feira vai continuar, nada mudou, eu sou líder, mas nada mudou. E é mentira isso, né? Porque no final das contas, ele vai ter que oferecer um feedback mais duro, vai ter que ter uma conversa difícil, vai ter que contratar, talvez vai ter que até tirar o time, né? Monitorar resultados. Futebol de terça-feira continua, mas ele vai levar mais falta. Vai levar falta, né? Esses dias uma menina falou assim, mas eu não posso mais almoçar com o time? Pré-pandemia, não é outro dia, né? Eu falava assim, pode almoçar, mas não sei se todo dia, porque você é o assunto do almoço. Deixa eu falar um pouco de você também. Vai com os outros líderes, né? Vai com os outros líderes, exatamente. Eu brinco muito, né? Quando você está no mundo digital, você pode ter certeza que em todo grupo do seu time que está, tem outro igualzinho sem você. Todo mundo menos ele, eu já falo. Primeira aula, eu falo assim, você sabe que tem um grupo que chama todo mundo menos ele, né? E tem gente que fala, sim, eles me mandam, às vezes, mas tem gente que fala, não, será? A gente é brother, cara. Imagina, né? Claro, né? Não tá no WhatsApp, mas tá no Telegram, né? Fácil. O papo tá delicioso aqui, né? Aqui até amanhã. Nossa, 2, 3 horas de conversa. Eu não respondi a pergunta, que você viu que eu falo muito. Eu não respondi a pergunta sobre falar não na agenda. Me permita, então,
É uma das habilidades mais difíceis falar não, até porque o tempo é limitado. E aí, então, eu volto na aula 0, que é o entendimento do papel. Então, você tem que perguntar para o cara lá de cima quais são os 3 principais entregas da área, na semana, no mês, no ciclo, não sei qual é o tamanho do ciclo, semestre, uma safra, uma campanha de venda, sei lá. O quarter, né? Que o quarter. O que eu preciso entregar, né? Quais são os 3 principais pontos, e qual é a bolinha que não pode cair. Porque a hora que esse cara, no meio do quarter, chega me dando mais um projeto e fala assim, eu pego, amigo. But você me disse que esse projeto não podia cair. A gente está no board da coisinha. E aí é tudo negociável, né? Tudo negociável. O falar não tem muito a ver com a forma, mais do que o não, né? Eu não vou pegar esse projeto para esse mês, mas eu posso pegar para o próximo. É uma forma de dizer não também. Sim. Ou sim, mas, né? Eu quero esse projeto sim, mas... Fala lá. E você estava falando, eu estava lembrando desse negócio de falar não, quando você está negociando esse movimento, a gente usa aqui nos conceitos o móvel de valor, né? Tá. Você me deu uma quantidade de coisa para fazer que tem uma certa complexidade, leva um certo tempo, tem um certo investimento de tempo, de gente, de recurso, tal. E tem uma qualidade que a gente acordou. Se você mexe em alguma coisa, você aumenta o tempo, você me dá o direito de mexer em outra para compensar. Então a gente faz isso. E de tempos em tempos a gente roda uma reunião chamada restaurante grego. Que a gente vai definir qual pratinho pode cair e quebrar. Porque assim, esses aqui, né? Gostei da metáfora. Então, Porra, gostei da metáfora. Pode usar. Eu gosto de metáfora, cara. Porque vai cair e vai quebrar, né? Vai cair. Então, vamos decidir já quais podem e quais não podem, né? Antes do Luiz fazer o fechamento, eu queria só fazer uma observação aqui, porque foi muito legal que a gente foi conversando, você foi falando um monte de livros em momentos distintos. Eu anotei, eu queria só fazer um resumo para quem está ouvindo, porque no final, você começou falando, recomendando, citando o Execução, depois o Pipeline de Liderança, depois os primeiros 90 dias, depois você trouxe as 5 disfunções das equipes, aí o Luiz trouxe os 1.440 minutos do Antim, e por último você trouxe aqui o Manage Humans. E eu trago o Desafios da Primeira Gestão. Né? Então, essa é a bibliografia do podcast de hoje. Show de bola. Muito obrigado. Maravilha. Conversa muito boa, infelizmente a gente tem que encerrar, mas a gente podia fazer um daqueles podcasts que está na moda agora, de 3, 4 horas de duração, depois tem que ficar um coitado do editor fazendo os cortes para pegar os tópicos, mas Costabile, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa aula valiosíssima. Eu acho que quem está nessa fase de primeira gestão não pode perder esse podcast. Se você chegou, nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha, divide por quem está passando por essa situação. Segue lá o Costabile nas redes sociais, né? Tá certinho aí, matarazzo.costabile. Segue, porque é uma aula, tem um monte de dica. Compre o livro. Né? O livro tá na Amazon, tá nas livrarias. Tá na Amazon, tá no link da biografia da... Como que é? Link da bio? Assim que fala, o link da bio do seu perfil lá. Arrasta para cima que você compra. Não cheguei lá ainda, não, arrasta para cima. Costabile, você quer deixar alguma mensagem final para o pessoal, algum recado? Muito feliz, obrigado, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, nossa, é uma honra sempre. Como não sei, tem tantas coisas para falar, mas acho que o líder, acho que é aquela história do 1% melhor a cada dia, sabe? E se falar assim, cara, qual é a principal habilidade de liderança de todos os tempos, de forever da vida? Ouvir e se comunicar bem com o time, cara, estar próximo do time, tem que ouvir. Legal, maravilha. Alessandro Saad, o cara que eu aprendi que ele bloqueia um dia da semana na agenda dele para poder trabalhar. É um dia, né? No total? É isso aí. É isso aí. Vai sabendo dizer não. O resto é só reunião. É isso aí. Senão eu não consigo fazer as coisas, né? Mas E o agradecimento a Mari, que é quem acha esse dia vago na agenda nesse instante. Eu queria agradecer, Costabile. Assim, é sempre gostoso conversar contigo, é sempre um papo agradável, sempre um papo rico.
É sempre um papo inteligente. Então, a gente que agradece a sua presença e o seu tempo aqui compartilhado com a gente. Foi um prazer, cara. Eu que agradeço, hein? Estou à disposição, gente. E assim a gente encerra, então, mais esse episódio do Podcast Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam, e esse, além de ter transformado a própria vida, transforma a vida de muitos outros futuros intraempreendedores aí. Conversamos com Costabile Matarazzo, o autor dos Desafios da Primeira Gestão. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!